Neste segundo episódio da série Mineração no Brasil, a potência de um solo fértil, entenda como a atividade da mineração pode interferir no meio ambiente, mas de forma sustentável, e saiba qual a importância dela na economia dentro e fora do Brasil, através da exportação. Investir em soluções para minimizar o volume de material movimentado na mina e que não são aproveitados, reduzir a deposição de rejeitos, melhorar o consumo de água, além das questões sociais, são alguns dos tópicos trabalhados nas empresas de mineração no que diz respeito à inovação nos processos, que podem reduzir os impactos ambientais. No Brasil, tem se investido em pesquisa em novos processos que aumentam a recuperação de minérios, incluindo busca por novas alternativas. A eliminação do uso de barragens continua a ser um dos mais importantes desafios para a mineração sustentável. Pesquisadores e engenheiros têm trabalhado no desenvolvimento de processos de concentração sem adição de água e de processos alternativos de deposição de rejeitos. Mas eu destaco aqui uma ação que é a primeira ação setorial relacionada ao ISD, que é o ISD da mineração do Brasil. Esse ISD trata-se de uma assinatura de uma carta em que o setor mineral brasileiro ele se compromete em 12 áreas, em 12 temas, com metas a serem cumpridas aí em prazos estabelecidos. Dentro desses 12, entre esses temas, nós podemos destacar barragens, água, energia, diversidade e inclusão, segurança ocupacional. Em todas essas áreas temáticas, o setor tem metas a serem cumpridas. Dentro das mineradoras são várias ações, são vários projetos também que a gente pode citar. Grande parte desses projetos são relacionados às mudanças climáticas e aí, ações para aumentar a matriz renovável no setor, até atingir 100% de matriz energética 100% renovável. E nós temos as ações ainda de aproveitamento e recirculação de água dentro dos empreendimentos minerais. A exploração dos recursos minerais com sustentabilidade é um grande desafio para as empresas, para o governo e para a sociedade. É preciso que se busque continuamente a melhoria na conciliação das atividades de mineração com as questões socioambientais, tanto para a sustentabilidade dos recursos ambientais, garantia do bem-estar econômico e social das comunidades atuais e futuras, bem como para a própria sustentabilidade do setor da mineração. Pensando nisso, existem instituições com projetos sociais voltados para o apoio, a preservação e conservação de áreas onde são realizadas as atividades de mineração. Atualmente, nós devemos considerar as melhores práticas internacionais de sustentabilidade. Todo projeto de mineração ou de outro setor, ele deve estar alinhado a essas práticas de sustentabilidade. O empreendimento mineral, desde sua concepção, desde do início da prospecção, ele deve apresentar escopo e estudo bem detalhado em relação ao território em que ele será implementado, com bastante detalhes sobre fauna, flora, todo o meio ambiente e considerando ainda os menores impactos, a maximização das reservas minerais, tendo em vista as gerações futuras, e ainda deve-se existir todo um planejamento e um projeto de reparação, de recuperação das áreas, tanto durante a vida do empreendimento quanto pós-empreendimento, além de transparência e diálogo. Isso é imprescindível hoje para qualquer projeto de mineração. Embora a pandemia do novo coronavírus tenha afetado ou deixado em alerta inúmeros setores, as mineradoras chamam a atenção quando pensamos na quantidade de investimentos e geração de empregos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, impulsionadas pela alta do minério de ferro, as cidades do segmento em Minas Gerais tiveram geração de emprego 8 vezes maior que a do Brasil em 2020. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, em Minas Gerais, os setores de extração mineral e não mineral, assim como de assistência a essas funções,
resultou um saldo assertivo de 1.897 vagas em janeiro a março de 2021, uma melhora de 400% em comparação ao mesmo período do ano de 2020, que gerou apenas 364 postos de trabalho. A mineração emprega muita gente. Para cada emprego direto, segundo a Fiesp, 17 empregos indiretos são gerados. Então, é de fundamental importância que novos projetos de mineração sejam implementados no país para que a geração de emprego aumente. A qualidade do emprego, ou seja, a remuneração média de quem trabalha na mineração é bastante elevada, fazendo com que esse emprego seja disputado, em particular quando essa mineração se encontra em regiões distantes dos grandes centros comerciais ou dos grandes centros industriais, comerciais do país, ou seja, temos grandes ativos minerais fora do eixo Rio-São Paulo e, evidentemente, nessas regiões a remuneração média de pessoas que trabalham na mineração são bastante atrativas. Quanto às exportações do setor mineral brasileiro, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, o saldo foi de quase 49 bilhões de dólares em 2021. Esse dado representa um crescimento de 51% em comparação a 2020 e foi essencial para garantir o saldo positivo da balança comercial do Brasil, ressaltando que o saldo mineral correspondeu a 80% do saldo comercial brasileiro em 2021, que foi de 61 bilhões de dólares. A mineração tem uma importância econômica fundamental para o país, né? O nosso setor ele tem participação expressiva, por exemplo, na balança comercial brasileira. Boa parte das exportações brasileiras são de minérios. A gente está falando de uma participação no saldo da balança comercial brasileira agora no primeiro trimestre de 2022 de cerca de 52%. Nós já atingimos isso aí em patamares de 80%. Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, o minério de ferro é o principal produto do setor exportado pelo Brasil. No primeiro semestre de 2021, o país exportou 167 milhões de toneladas desse minério. A China é o destino de 64,5% das exportações brasileiras, seguido da Malásia com 7%, Bahrein com 4%, Japão, Omã e Holanda com 3% cada. Dados da Agência Nacional de Mineração, ANM, indicam que os principais minérios extraídos no Brasil são ferro, ouro, cobre, manganês, estranho, nióbio, níquel e alumínio. A soma destes correspondem a 98,6% da produção mineral brasileira que é comercializada. A mineração é essencial. Ela é a base de toda a indústria. Ela fornece todos os insumos que necessitamos para fabricar produtos que consumimos e nos promovem uma melhor qualidade de vida. Do ponto de vista econômico, a mineração tem um papel fundamental em termos de geração de exportações e, portanto, divisas. O Brasil é um grande exportador. Mineração de produtos minerais sempre foi, é também um grande exportador de produtos intensivos em recursos minerais, especialmente os da cadeia chamada minerometalúrgica. Aço é o exemplo mais evidente disso, de que você então acaba gerando um volume de recursos financeiros em forma de divisas internacionais que podem ser utilizadas para fazer frente às importações que o Brasil quer. A viabilidade de um empreendimento não se prende apenas à existência de uma reserva mineral. São necessárias considerações quanto à sua localização em relação aos consumidores, do bem que ela irá gerar e a situação dos fornecedores de insumos necessários à geração desse bem. A infraestrutura de uma mina favorece as atividades que dão suporte para as operações únicas de lavra. Os equipamentos, serviços, insumos e grau de especialização podem variar consideravelmente de um projeto para o outro. A seleção das operações de infraestrutura está relacionada ao método de lavra, características geológicas, presença de comunidades nas proximidades, condições climáticas, porte, tipo de equipamentos utilizados na produção, entre outros. Bom, a infraestrutura de mina ela é constituída de todas aquelas construções, instalações, máquinas e equipamentos que permitem, então, a extração, a lavra, né?
A infraestrutura de mina, ela permite que a gente acesse, né, os corpos mineralizados, faça o desmonte de rocha, né, que é a extração, a detonação dos recursos minerais ali de interesse e dos outros recursos que devem ser removidos para a gente acessar os corpos mineralizados. E ela permite, a infraestrutura de mina, ela é essencial para a execução, para se colocar em prática todo o planejamento de mina, né? Então, ela é essencial para a execução do planejamento de mina, para a lavra, seguindo todos os preceitos de maximização de uso, né, de aproveitamento dos recursos minerais, e ainda ela permite a questão dessa operacionalização com segurança e também os aspectos ambientais, seguindo todo o projeto do empreendimento. Os impactos positivos da atividade minerária contribuem para o processo de desenvolvimento sustentável, com o aumento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, garantindo o aquecimento da economia regional e local, por meio da produção e circulação de bens e serviços, proporcionando melhores condições de qualidade de vida, de empregabilidade, da oferta de serviços e a implantação de uma moderna infraestrutura. O planejamento de mina, ele é essencial, nós chamamos também de planejamento de lavra, ele é essencial para qualquer empreendimento minerário, porque apenas através dele a gente consegue otimizar e maximizar a extração dos recursos minerais úteis contidos ali em um dado local. Eu quero dizer otimizar porque apenas com planejamento de mina a gente consegue fazer um planejamento e uma extração do máximo de recursos de interesse e retirando a menor quantidade de outras rochas e estéreis. Além disso, o planejamento de mina ou planejamento de lavra, ele permite também a melhor configuração final de onde foi extraídos os materiais, para menores impactos ambientais e melhor reabilitação da área. Além disso, o planejamento de mina também ele permite um cronograma adequado para a extração desses recursos em uma maximização da vida útil da mina. É importante ressaltar sobre o registro de extração, que é um documento que a Agência Nacional de Mineração autoriza por meio de protocolo os órgãos públicos a explorarem a área desejada que contenham a substância a ser utilizada no processo de construção da obra. Além disso, são permitidas as substâncias minerais que tenham como finalidade as construções civis. São rochas para paralelepípedos, guias, sarjetas ou lajes para calçamento. Na areia pode ser em cascalho e saibro, que é areia grossa, que é utilizada na construção civil e no processo de preparação de agregados e argamassas. E também pode ser em britas, que são rochas de baixa granulometria, que são a especificação dos diâmetros do material que compõe o solo ou os depósitos sedimentares, para uso instantâneo nas construções civis. A declaração do registro de extração pode ser requerida por órgãos da administração direta e autárquica da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Qualquer empreendedor que vai fazer o requerimento de extração, né, e aí eu estou considerando todos os títulos minerários que permitem a extração dos bens minerais do subsolo, né, esses processos envolvem basicamente dois atores, vamos dizer assim, a ANM, a Agência Nacional de Mineração, e os órgãos relacionados, no caso o Ministério de Minas e Energia, e os órgãos ambientais e licenciadores, né, da parte ambiental. Bom, pensando nesses dois órgãos, né, nessas duas entidades principais, o processo para requerer, ele vai envolver essas duas entidades, como dito, e na ANM a gente está falando do licenciamento minerário. Então, o processo lá segue o fluxo principal, que é requerer, iniciar com a pesquisa mineral, então é o requerimento de pesquisa, seguido dessa autorização, então o empreendedor recebe a autorização para executar a pesquisa mineral e conhecer os recursos ali contidos. Você sabia que a tecnologia pode ser uma grande aliada da mineração?
No próximo episódio da série, também vamos te explicar como a modernidade tecnológica ajuda as empresas e como é o dia a dia de quem trabalha com a mineração.